No Brasil é assim, você pode roubar, corrupção tá liberada, bandidinho é vítima da sociedade, mas para trabalhar, aí não pode, precisa de licença, precisa abrir um CNPJ para pagar imposto, precisa de alvará, certificado digital, registro da junta comercial, inscrição estadual e municipal, cadastro na Receita Federal, licença do Corpo de Bombeiro, licença da Vigilância Sanitária, licença ambiental, licença da CETESB. E a lista vai longe, dependendo do setor da empresa e do estado e cidade. No Brasil, trabalhar não é um direito, é um privilégio. E antes de tudo, você precisa pedir permissão ao papai Estado. Senhoras, senhores, Catarina aqui. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuarmos espalhando as ideias de liberdade. O trabalho é uma extensão da própria liberdade. Se uma pessoa é dona do próprio corpo, do seu tempo e de suas habilidades, então ela também é dona do direito de oferecer seu trabalho a quem quiser. Não faz sentido que um terceiro reivindique o poder de autorizar ou proibir uma troca voluntária entre dois adultos. Quando o Estado exige uma licença para que alguém possa trabalhar, ele transforma um direito em um privilégio condicionado à sua aprovação. A liberdade deixa de ser o ponto de partida e passa a depender de um carimbo, de uma autorização ou de um registro. Em uma sociedade verdadeiramente livre, ninguém deveria precisar pedir permissão para produzir, empreender ou ganhar a própria vida de forma pacífica. Imagina se amanhã o governo dissesse que, antes de fazer um almoço para sua família, você precisa tirar uma licença de cozinheiro. Fazer arroz sem autorização? Não, isso dá multa. Fazer um macarrão sem registro? Crime hediondo. Parece absurdo, né? Mas quando você decide cozinhar para um cliente e receber por isso, de repente o Estado diz que seu fogão virou um assunto de interesse público. As licenças profissionais e a burocracia raramente servem para proteger o consumidor. Na prática, elas protegem quem já está estabelecido no mercado. Quanto mais caro, mais demorado e complicado for começar uma atividade, menos concorrentes conseguem entrar. Quem já possui registro, estrutura e recurso, agradece porque enfrenta menos competição. É por isso que tantas categorias defendem com tanto entusiasmo conselhos profissionais, licenças e exigências cada vez maiores. Não porque aumenta a qualidade do serviço, mas porque dificulta a entrada de novos profissionais. E o resultado é previsível: menos concorrência, menos inovação, preços mais altos e menos oportunidades para quem só quer trabalhar honestamente. Afinal, a forma mais fácil de eliminar um concorrente não é oferecer um serviço melhor, mas impedir que ele possa competir. Eu vou ler aqui o trecho de um texto, veja se você já leu e se reconhece o que é. Aos senhores membros da Câmara dos Deputados, atualmente vivemos sob a intolerável concorrência de um rival estrangeiro. Ele possui, ao que parece, condições altamente superiores às nossas para produzir luz. Este rival inunda nosso mercado nacional com preços fabulosamente reduzidos. E basta que ele apareça para que todas as nossas vendas cessem. Todos os consumidores se dirigem a ele. Com isso, boa parte da indústria francesa, que possui inúmeras ramificações, fica diretamente atingida por uma estagnação completa. Este rival, que não é outro senão o Sol, declarou contra nós guerra tão ferrenha. Vimos então pedir-vos que editeis uma lei determinando que sejam fechadas todas as janelas, frestas e também contraventos, postigos, cortinas, persianas, clarabóias, enfim, todas as aberturas, buracos, fendas e fissuras por onde a luz do sol possa penetrar nas casas, provocando enorme prejuízo para as indústrias que temos o orgulho de ter criado em nosso país. Este, aliás, seria bastante ingrato se nos abandonasse agora, diante de luta tão desigual. Em princípio, se o acesso à luz natural for o mais possível dificultado, se for criada a necessidade da luz artificial, qual será a indústria da França que não se sentirá cada vez mais estimulada a se desenvolver?
Se consumir mais sebo, haverá necessidade de mais bois, de mais carneiros. Consequentemente, veremos multiplicarem-se os prados artificiais, o consumo de carne, de lã, de couro e, sobretudo, de estrume, bases de toda a riqueza agrícola. E o que dizer dos artigos manufaturados em Paris? Imaginai os dourados, os bronzes, os cristais dos castiçais, das lamparinas, dos lustres, dos candelabros, reluzindo em espaçosos estabelecimentos comerciais, colocando no chinelo as lojas de hoje, que não passam de pequeninas boutiques. Não haverá quem não venha a usufruir de aumento de salário e de bem-estar, desde o pobre resineiro no alto de sua colina até o triste mineiro no fundo das galerias de sua mina. Este é um trecho do texto A Pecção dos Fabricantes de Velas. É uma famosa sátira escrita pelo economista francês Frédéric Bastiat. E você encontra fácil na internet e também no livro O que se vê e o que não se vê. É óbvio que é um argumento absurdo quando apresentado assim, mas é o mesmo argumento utilizado, por exemplo, para a venda de ovos carimbados, uma lei que quase passou no Brasil. Também é um absurdo quando uma empresa tipo Magalu pede mais imposto e burocracia contra produtos que vêm da China. Como assim os consumidores ousam comprar de um concorrente melhor e mais barato? Não podemos permitir, temos que impedir que esses produtos cheguem até eles. Em um livre mercado, a empresa seria obrigada a abaixar o preço ou aumentar a qualidade. O que não é bom para ela, melhor pedir para o papai Estado dificultar e eventualmente proibir a concorrência. Um dos melhores exemplos de como a regulação costuma servir aos interesses de quem já está no mercado foi o caso do Uber. Quando o aplicativo começou a crescer, quem mais pressionou por regras, restrições e até pela sua proibição não foram os passageiros, mas os próprios taxistas e suas associações. O motivo era simples, o Uber oferecia uma alternativa mais barata, mais conveniente, que aumentava a concorrência. E, em vez de competir por preço e qualidade, muitos preferiram recorrer ao Estado para limitar ou impedir a entrada do novo concorrente. Este padrão se repete em diversos setores. Quando alguém pede mais regulação, vale a pena perguntar quem realmente está protegido. Na maioria das vezes, não é o consumidor, mas quem já ocupa uma posição privilegiada no mercado e quer dificultar a vida de quem deseja entrar. Os taxistas pedem a regulação e a fiscalização do Uber, sob o argumento que os táxis têm que cumprir regulações e regras absurdas. Então o Uber também deveria. Ué, por que em vez de pedir a regulação do Uber, eles não pedem a desregulação dos táxis? Porque não seria esse o objetivo? Claro que não. Quem pede para regular o Uber, na verdade, quer acabar com a concorrência, porque a concorrência não é bom para quem já tem uma grande fatia do mercado. Quem mais sofre com a criação de barreiras e burocracia para trabalhar não é a grande empresa, nem o empresário milionário malvadão, mas justamente quem tem menos recurso. Para uma multinacional contratar advogados, contadores e consultores para lidar com licenças, é apenas mais um custo operacional. Já para quem quer abrir uma pequena oficina, vender comida, prestar um serviço ou transformar um talento em renda, cada taxa, documentação e exigência representa um obstáculo que pode tornar o negócio inviável. Antes mesmo de começar, regulações costumam ser apresentadas como proteção ao público. Ai, que lindo e bem intencionado! Mas acabam funcionando como um imposto sobre os mais pobres e uma vantagem para quem já está estabelecido. Isso é profundamente injusto. O Estado tira justamente de quem já tem menos oportunidade de enriquecer pelo próprio trabalho, transformando a ascensão econômica em um privilégio reservado para quem consegue bancar a burocracia. Um dos maiores mitos por trás da regulação é a ideia de que uma licença garante qualidade. Não garante. Existem médicos licenciados que cometem erros graves, advogados licenciados que perdem processos por incompetência e engenheiros licenciados envolvidos em obras mal executadas. O máximo que uma licença prova é que alguém cumpriu as exigências impostas por um conselho ou órgão estatal. Não que seja um bom profissional. Curioso. O cérebro é seu. O conhecimento foi você que estudou. O tempo é seu. O cliente quer contratar você. O dinheiro é do cliente. Mas aparece um terceiro, o Estado, dizendo: calma aí.
Antes, eu preciso autorizar que vocês dois façam uma troca. Antes, eu preciso autorizar o serviço. É como se você precisasse pedir licença para usar o próprio cérebro. Em um mercado livre, quem realmente protege o consumidor é a reputação. Um profissional que presta um serviço ruim perde clientes, recebe avaliações negativas, responde por eventuais danos e vê sua credibilidade desaparecer. Além disso, a própria iniciativa privada já demonstrou que consegue criar mecanismos muito mais eficientes para sinalizar competência. Na área da tecnologia, por exemplo, certificações privadas emitidas por empresas são valorizadas em processos seletivos, promoções e contratações no mundo inteiro. Em muitos casos, elas dizem muito mais sobre o conhecimento prático de um profissional do que um diploma de faculdade ou licença estatal, justamente porque quem emite a certificação tem um forte incentivo econômico para preservar sua credibilidade. Se uma certificação perder valor e deixar de identificar profissionais qualificados, empresas deixam de reconhecê-lo e os próprios profissionais deixam de pagar para obtê-la. Ou seja, a reputação da certificadora depende diretamente da qualidade do seu processo de avaliação. Diferentemente de um monopólio estatal, a certificação privada precisa conquistar a confiança do mercado todos os dias. Sob a ótica libertária, a qualidade não nasce de um carimbo obrigatório imposto pelo Estado, mas da concorrência entre certificadoras da reputação construída ao longo do tempo e da liberdade de consumidores e empregadores de escolherem em quais padrões confiam. No final, toda essa burocracia revela o que o Estado realmente pensa do cidadão, que você é burro e incapaz de escolher um profissional, de pesquisar uma reputação, incapaz de assumir riscos e de decidir o que é melhor para a sua própria vida. Então ele aparece como um pai super protetor dizendo: criança burra, remelenta, tira esse dedo do nariz. Deixa que eu resolvo, eu decido quem pode trabalhar e quem você pode contratar. É curioso como esse mesmo Estado confia em você para escolher, entre as opções que ele escolheu para você, claro, o presidente da República, governadores, senadores e deputados, mas acha que você é incapaz de decidir quem vai pintar a sua casa sem antes consultar uma lista de profissionais autorizados com carimbo oficial. A informalidade não é a causa do excesso de burocracia, ela é uma consequência direta dele. Quando trabalhar legalmente exige uma sequência interminável de registros, licenças, taxas, certificados e obrigações, muitas pessoas simplesmente não conseguem cumprir todas as exigências. Essas pessoas, aos olhos do Estado, viram criminosas. Não porque queriam descumprir a lei, mas porque o custo de obedecer é alto demais. O vendedor ambulante, a manicure, o pedreiro, a costureira ou quem faz bolo para vender, geralmente não começa na informalidade por preferência, mas porque o Estado transformou o primeiro passo para empreender em um labirinto burocrático. Isso revela a perversidade do sistema. O próprio Estado cria barreiras artificiais para o trabalho e depois usa a existência de trabalhadores informais como justificativa para ampliar ainda mais a fiscalização, as multas e o controle. Em vez de reconhecer que é a burocracia que empurra milhões para a informalidade, trata essas pessoas como se fossem um problema, quando na verdade estão apenas tentando sobreviver e produzir riqueza apesar dos obstáculos impostos contra elas. Toda barreira criada para impedir ou dificultar a entrada de novos profissionais acaba sendo paga pelo consumidor. Quando o Estado exige licenças, registros, conselhos obrigatórios e uma infinidade de burocracias, antes que alguém possa trabalhar, ele reduz artificialmente o número de pessoas autorizadas a oferecer aquele serviço. Com menos concorrência, quem já está no mercado pode cobrar mais caro, inovar menos e se preocupar menos em conquistar clientes. Este não é o efeito colateral da regulação, é justamente o seu resultado econômico. A concorrência é o mecanismo que pressiona preços para baixo e qualidade para cima. Ao restringi-la, o Estado beneficia um pequeno grupo de profissionais protegidos e transfere a conta para toda a sociedade. O consumidor paga mais, o jovem encontra menos oportunidade para ingressar na profissão e quem sonha em empreender vê a porta de entrada fechada por exigências que nada têm a ver com a sua capacidade de atender bem os clientes. Cada licença obrigatória representa menos liberdade para produzir, menos competição e um mercado menos eficiente para todos.
No fundo, toda essa lógica parte de uma inversão perigosa. Em vez de presumir que o indivíduo é livre para trabalhar, o Estado presume que ele está proibido até receber uma autorização. A liberdade deixa de ser um direito e passa a ser uma concessão. Você não pode simplesmente usar seu conhecimento, seu tempo, seu esforço para oferecer um serviço a alguém que deseja contratá-lo. Primeiro, precisa convencer uma autoridade, pagar taxas, preencher formulários e obter um carimbo dizendo que agora, finalmente, você tem permissão para exercer uma atividade pacífica. Isso é incompatível com uma sociedade verdadeiramente livre. O indivíduo é dono do próprio corpo, do próprio trabalho e dos frutos do seu esforço. E ninguém deveria precisar da autorização de burocratas para exercer esse direito. O princípio deveria ser exatamente o oposto do que existe hoje. Toda atividade pacífica é livre por natureza e cabe a quem causa fraude, dano ou viola os direitos de terceiro responder por seus atos. Em outras palavras, o correto não é pedir licença para trabalhar, mas ser responsabilizado apenas se, no exercício deste trabalho, você agredir os direitos de outra pessoa. Este é o fundamento de uma sociedade baseada na liberdade e não na permissão. Sabe o que o Estado deixa que você faça sem licença? Olha que curioso! Ninguém precisa de licença para prometer durante uma campanha eleitoral. Ninguém precisa aprovar competência para administrar bilhões de reais de dinheiro público e para mandar na sua vida. Mas para cortar o cabelo, vender brigadeiro ou trabalhar como corretor de imóveis, aí dizem que você precisa da autorização do Estado, isto é, dos políticos. Estes com o privilégio de fazerem o que quiserem com o dinheiro roubado de você via imposto, depois de autorizar a trabalhar para ele. Minha revolta de Atlas em Range condensa tudo isso. Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. Por este vídeo é isso, e até a próxima.